Bom dia para todos. Ellen Lage, assistente social. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da seguridade social. Vamos lá. Uma aula bem grande, e aí vocês fiquem bem atentos. Vamos lá, então. Gente, essa lei é a Lei 8.212 de 1991. Então, a gente tem essa lei anexada aí na apresentação. E essa lei, o que que ela vem dizer? Ela vai estabelecer quais são as normas para garantir que aqueles direitos básicos do cidadão sejam garantidos. Por exemplo, a questão da saúde, da aposentadoria, do BPC, pensão por morte e diversos outros benefícios que garantem uma vida digna. Então, essa lei é a lei da Seguridade Social. Antes da gente entrar na lei propriamente dita, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, só para vocês estarem atentos. A gente já estudou, né, em outros momentos, não nesse curso aqui, sobre a questão da Seguridade Social. Então, é importante a gente entender o que é a Seguridade Social. Né? Então, a Seguridade Social são políticas públicas que visam garantir direitos nas seguintes áreas: saúde, previdência e assistência social. Inclusive, dessa forma, é uma questão de prova. Qual que é o tripé da Seguridade Social? Então, são as três políticas: saúde, previdência e assistência, tá? Como essas três políticas são políticas é, muito fortes, muito presentes, né? E que elas realmente têm muitos detalhes, é, normalmente, para a gente estuda não a seguridade como um todo, a gente estuda a saúde, né? Como a gente já estudou na Lei 8.080 e na Lei 8.142, de forma separada. A gente vai estudar assistência ainda nas próximas aulas, que é a legislação, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. E hoje a gente vai iniciar a discussão sobre a Previdência Social. E o que é bacana a gente pensar é o seguinte, porque são três políticas públicas, e aí essas três políticas públicas elas têm algumas características específicas. Por exemplo, a saúde, né? Essas políticas são políticas universais, só que a saúde, ela a gente já estudou na Lei 8.080 que ela é para todo mundo. Né? Então, a Lei 8.080 que é da saúde, ela é para todo mundo, independente de contribuição, independente de qualquer é, é, diferenciação de classe, de cor, de renda, de tudo. Então, a saúde é para todos, ela é universal. Já a assistência e a previdência, elas são políticas, a previdência é uma política contributiva. Então, assim, a pessoa tem que contribuir para poder ter acesso à previdência social. E já a assistência, ela também é para todos que dela necessitar. Então, a diferença, né, assim, que é bem importante a gente saber, é isso. A saúde é para todo mundo, a gente não tem, né, critérios, não tem contribuição, né, todo mundo pode ter acesso à saúde sem ter contribuído nem nada, e aí ela dessa forma. Já a Previdência precisa de ter contribuição, né? Então você tem que ter uma contribuição previdenciária, você tem que pagar o INSS, que é um seguro social para você ter direito a alguns benefícios, e a política da assistência é para quem dela necessitar, né? Então, assim, pode ser para todo mundo? Pode, mas se todo mundo realmente estiver necessitando dela, né? Então, assim, ela tem alguns critérios, coisas que a saúde não tem. Né? Então, a saúde, a assistência e a previdência têm alguns critérios e a saúde, ela é para todo mundo, tá? Então, isso assim, é importante a gente já entender desde o início, tá? E aí, o que que acontece? Mas aí, na saúde, a gente já tem aquelas leis específicas que a gente estudou, a assistência são as leis que a gente ainda vai estudar, e hoje a gente vai falar, então, um pouco da Seguridade Social. Um minuto. Isso.
Então, será que eu posso fazer fechar aqui? Pronto. Então, essa lei 8.212 ela é de julho de 1991. Então, vamos lembrar de todo aquele processo. Por que que essa lei, né, assim, culminou lá em 1991? Vocês lembram que a gente vem de anos anteriores, né, a 1991, que foram anos de muita reivindicação de direitos, né? Tanto é que essas três políticas públicas, elas têm uma trajetória, se a gente lembrar, olha, a da Previdência é 1991. Vocês lembram que a 8.080, que é a da saúde, é de 1990. E a da assistência é 1993. Então, para vocês verem que teve assim um contínuo, né? Uma longitudinalidade, né? Um cronograma, né? Um tempo cronológico para que as coisas acontecessem. Então, veio a Constituição de 88, com aquele monte de direitos assegurados. A partir da Constituição de 88, então, as outras legislações vieram para poder regulamentar tudo que estava na Constituição de 88. Né? Então, a gente viu na saúde, 1990, agora na Previdência, 1991, e na assistência, 1993. Tá? Então, de lá para cá, de 88 para cá, foram só ampliando os direitos, e as leis elas apareceram para quê? Para realmente reafirmar esse direito. Tá? Então, a Lei Orgânica da Seguridade Social, então, é o que eu estava falando. Então, ela compreende essas ações integradas, né, de poderes públicos e da sociedade para assegurar esses direitos, então, da saúde, da previdência e da assistência. Esse parágrafo único que vem agora é o que eu acredito que essa lei é tão grande e ela é tão cheia de detalhe, né, que vai falar quem são os segurados da Previdência, valores de contribuição, ela é muito cheia de detalhe. E aí, eu estudando para a gente verificar assim, o que, que normalmente cai em concurso público sobre essa lei, esse artigo, né, o artigo primeiro, esse parágrafo único, é o que a gente tem que ter maior compreensão dele, porque tudo gira em torno desse artigo aqui, tá? Então, a gente compreendendo bem esse artigo, metade da lei aí já vai ficar bem entendida, tá? Então, que são o quê? Os princípios e as diretrizes da Seguridade Social, tá? Então, primeiro princípio, né, e diretriz da Lei Orgânica da Previdência, da Seguridade Social, é a universalidade da cobertura e do atendimento. Então, igual eu falei, é para todo mundo, né? Então, ela é universal. Isso daí, inclusive, é, é uma pegadinha de concurso, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas a Previdência é para todo mundo. Ela é para todo mundo, só que ela tem critério, entendeu? Na saúde não tem critério. É para todo mundo, independente de contribuição. Mas a Seguridade Social, ela é para todo mundo? Sim, ela é para todo mundo, mas ela tem alguns critérios, entendeu? Então, a universalidade da cobertura e da assistência também, ela é para todos que dela necessitar. Então, essas são questões, detalhes, mas que sempre caem nessas provas, tá? Então, a saúde universal, a assistência e a previdência é universal, só que a previdência é contributiva, precisa de contribuição. E a assistência é para quem dela necessitar, tá? Então, essa aí já é uma característica que vocês têm que saber mesmo, tá? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Isso daí também, gente, foi um ganho grande da lei, né, da Seguridade Social, porque se a gente for lembrar aí historicamente, a partir de 91, então, é, ficou uniforme, os mesmos direitos, né, que tem a população urbana, tem a população rural. Não dá para ser, é equivalente, então, os mesmos direitos. Antigamente não era assim, né? Então, antigamente, é,
Vocês lembram que tinha aquela coisa do fundo rural? Então, assim, era muito diferente o direito da população urbana e da população rural. Com a lei, né, da Seguridade Social, então uniformizou, ficou mais uniforme e mais equivalente esses direitos das populações urbanas e rurais. Então, essa é uma característica importante também, tá? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Então, essa aí que é realmente uma diferença, né? Então, assim, ela é seletiva porque, na verdade, ela tem alguns critérios, né? Então, assim, ela é contributiva, ela é uma política pública que depende de contribuição. Então, a pessoa tem que contribuir para poder ter acesso a, a essa lei, tá? Irredutibilidade do valor do benefício. Então, isso aí, o termo, né, às vezes fala desse jeito, mas é coisa que a gente sabe. Tipo assim, é sempre bom a gente vincular com coisas do nosso contexto do dia a dia. Então, a gente sabe que, por exemplo, valor de aposentadoria não pode diminuir. Então, se a aposentadoria, sei lá, 1.100, 1.200, 1.300 em 2023, em 2024 não vai poder ser menor do que isso, né? Então, a irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso é auxílio doença, né? Então, assim, se está pagando um salário mínimo para o auxílio doença, no ano que vem não pode ser menos do que isso, tá? Então, isso é uma característica importante também. A irredutibilidade do valor dos benefícios, tá? A equidade na forma de participação no custeio. Então, assim, o que que seria isso, né? É, a contribuição, né? A gente vai ver que na Seguridade Social, né, na Previdência, tem vários tipos de contribuição, né? Então, assim, quem participa nesse financiamento da Previdência Social? Né? E aí, então, a gente tem participação da União, a gente tem participação do trabalhador, a gente tem participação do empregador, tá? Então, assim, tem uma equidade nessa forma de participação no custeio, né, de como que é custeado a Seguridade Social, a Previdência Social, tá? Então, tem vários atores aí que contribuem nessa questão do custeio da Previdência Social, tá? A diversidade da base de financiamento, então, assim, para custear a Previdência Social são financiamentos diversos. Então, vem de impostos, vem da contribuição do trabalhador, vem da contribuição do empregador. Então, assim, a base de financiamento da Previdência, ela é diversa, tá? E ela tem esse caráter democrático e descentralizado na gestão administrativa, com participação da comunidade, dos trabalhadores, empresários e aposentados. Isso aí é muito interessante, a questão de prova também desse jeito, gente. Que acontece? Então, a Previdência, né, ela tem o caráter democrático e descentralizado que a gente fala, né, com a participação da comunidade. Como que se dá isso? A partir dos conselhos, né? Então, se há seguridade, então você tem previdência, você tem saúde, você tem assistência, você tem todos aqueles conselhos. Vocês lembram quando a gente estudou a Lei 8.080, que a gente fala dos conselhos e da Lei 8.142, que a gente fala dos conselhos e das conferências municipais de saúde. Então a legislação da Previdência, ela tem um caráter, né, que é democrático e ela é descentralizada, por quê? O poder não está centrado lá no governo federal, lá na União, né? Está descentralizado através desses conselhos, tá? E aí o que é interessante é porque tem um caráter de quatro, ela não é bipartite nem tripartite, ela é quadripartite, tem quatro partes, tá? É esse termo mesmo que fala. Então, é a comunidade, os trabalhadores, os empresários e os aposentados. Então, vocês lembram que na lei da saúde, a gente fala normalmente, né, da comunidade, dos trabalhadores, dos empresários e tal, mas aqui a gente fala também dos aposentados. Então, os aposentados, eles também têm que ser ouvidos, né, de uma forma democrática e participativa, porque
a política da Previdência Social envolve a questão dos aposentados, tá? Então, assim, já sabendo esse artigo primeiro, já vai clarear muito daqui para frente tudo que a gente vai estudar, tá? Então, esse artigo primeiro tem que estar na ponta da língua mesmo, tá? Então, aí da saúde. Esse daqui a gente vai falar muito rapidinho, porque a gente teve uma aula extensa sobre a política da saúde, né? Já falei da saúde enquanto direito e dever do Estado, que ela tem um acesso universal e igualitário, que tem aquelas ações regionalizadas e hierarquizadas, que é um sistema único de saúde, que é descentralizado, né? Com direção única em cada esfera de governo. Então, tem a União, tem o governo federal, tem os estados e os municípios, atendimento integral, né? Prioridade para as atividades preventivas, participação da comunidade, participação da iniciativa privada na assistência à saúde, no caráter complementar. Então, isso tudo aí a gente já viu, tá? Então, esse título 2 aí da saúde é uma disciplina que a gente viu bem detalhadamente nas aulas anteriores, tá? E a previdência, então? Então, o que que a previdência social ela assegura? Na verdade, ela vai assegurar aos seus beneficiários, né, a quem tem o direito de utilizar a previdência social, alguns meios que são indispensáveis para a pessoa se manter. Então, por exemplo, a pessoa está com problema de saúde e aí ela precisa do auxílio doença, então a Previdência vai arcar com isso. A pessoa está com uma idade avançada e aí ela, né, ela vai ter que aposentar, a Previdência vai arcar com isso. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica sobre as alterações da Previdência, tá? Então, a gente sabe que teve uma contra-reforma da Previdência aí, que foi em 2019. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre essas atualizações aí que aconteceram da reforma da Previdência, tá? Mas, de uma forma geral, a Previdência, então, ela tem que manter aquele segurado ali, né, aquele que paga, que contribui para a Previdência, quando ele estiver incapaz para o trabalho, quando ele estiver em idade avançada, quando ele já tiver tempo de serviço, quando ele ficou desempregado, né? Então, aí tem o seguro-desemprego. Quando, por exemplo, acontece algum reclusão, né? Então, tem quando a pessoa está presa e ela é contribuinte da Previdência Social, ela tem direito de receber também, né? Os familiares têm direito de receber. Quando tem a questão do óbito, né? E aí tem os pensionistas, então, e se tem pensionista que enquadra, né, nos critérios, né, da idade e é realmente dependente daquele segurado ali, tem o direito também, tá? Então, a previdência social, ela serve para quê? Ela vai assegurar que as pessoas que pagam a previdência tenham direito na hora que necessitar, por esses quadros aí todos que eu coloquei, tá? Então, é, ela tem esses princípios, essas diretrizes, conforme, né, colocou no primeiro artigo lá, que é a universalidade, a partir da contribuição, né? Então, se você contribui, todos que contribuem têm direito, tá? O valor da renda mensal dos benefícios, né? É, que não pode ser inferior ao do salário mínimo, eu já falei isso também, né? O cálculo do benefício, ele vai ser considerado, é, qual que é o cálculo que a pessoa do benefício que a pessoa vai receber? Vai ser de acordo com o que ela contribuir, tá? E isso vai ser corrigido, né, no decorrer do tempo. Então, assim, a pessoa, qual o valor que ela vai receber de aposentadoria? De acordo com o que ela vai contribuir, tá? Então, o salário dela quando necessitar, vai ser de acordo com a contribuição que ela executa, tá? Preservação do valor real dos benefícios, então por isso que também a gente tem anualmente, né, aquela atualização no valor dos, dos aposentados, né, dos benefícios previdenciários, né? A previdência complementar, ela é facultativa, né? Então, assim, se você faz parte do regime geral de previdência social, que é aquele que você, né, trabalha com carteira assinada e está contribuindo, ou então você paga como autônomo e tudo, então você tem ali um sistema de previdência social.
Se você falar o seguinte, ah, não, mas quando eu quero aposentar, eu não quero aposentar por esse teto que está previsto da Previdência Social. Eu quero aposentar com um pouco mais de dinheiro. Você pode fazer, então, uma previdência complementar, tá? Então, ela é facultativa. Isso aí também é importante entender. E aí, sobre então a assistência, que também eu só vou dar só vou falar desse artigo 4º, porque a gente tem nas próximas semanas aulas específicas sobre a política de assistência social, tá? Que a gente vai estudar a lei orgânica da assistência, a norma operacional básica da assistência, então isso tudo a gente vai estudar numa próxima aula. Mas como a assistência faz parte do tripé da Seguridade Social, tem que citar ela aqui, tá? Então, a assistência social ela vai prover o atendimento, né, assim, das necessidades básicas para proteger aquela família em algumas situações. Na maternidade, na infância, na adolescência, na velhice, as pessoas que são portadoras de deficiência, independente de contribuição. Então, a previdência é uma política contributiva, mas a assistência social não é uma política contributiva, tá? Não precisa de contribuir para você ter direito à assistência social. Você precisa ter a necessidade de acessar. Aí você entra, também teria tem os critérios, né, da assistência social, que aí a gente vai ver mais para frente também, por exemplo, ah, então é um idoso, a idade é acima de 65 anos, é uma pessoa com deficiência. Então, quais os critérios que tem que ter, né? Então, um deles, por exemplo, é a questão da renda familiar, né, que é o que a gente vai estudar no BPC, no Benefício de Prestação Continuada, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS, tá? Então, a organização da assistência também, ela tem algumas diretrizes, né, que a gente vai estudar nas próximas aulas também. Ela é descentralizada também, né, como a da saúde também. Ela tem a participação da população também, né, através daqueles conselhos que eu já falei, tá? Então, é, saúde, previdência e assistência têm as suas legislações específicas, tá? As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência, elas são organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social na forma dessa lei. Então, a gente tem a lei que fala da Seguridade Social, que contempla essas três políticas públicas, tá? E aí, então, elas têm leis específicas, né? Então, nesse artigo 8º da Lei 8.212, ela vai falar que as propostas é, que são tiradas, né, anualmente ou plurianual da Seguridade Social, elas são elaboradas também por uma comissão. O que acontece? Vocês lembram que a gente fala que tem a lei orgânica anual, a, 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 é, a plurianual? Então, assim, a gente tem, de 4 em 4 anos, a gente tem legislações para poder organizar esses recursos, né, o orçamento aí da saúde, da previdência. A gente tem orçamentárias, lei orçamentária anual, LOA, né, que é a lei orçamentária anual, que a gente vai ver qual que é o orçamento que é destinado anualmente para aquela política ali, tá? E aí, essas propostas, então, dessas leis, tanto a anual quanto a de 4 em 4 anos, elas são elaboradas então por comissão. E aí essas comissões elas têm alguns representantes. Então tem um que é da área da saúde, um que é da área da previdência e um da área da assistência social, tá? As áreas de saúde, da previdência e da assistência são objetos de leis específicas, então a gente já sabe disso, tá? Tudo regulamentado de forma específica, tá? E aí, então, gente, esse artigo aqui também, esse título sexto aqui do financiamento da Seguridade Social, é algo que é também nesse formato. Então, esse artigo 10 e esse artigo 11 aí, tem que saber de qual também, tá? Que é a questão do como que é o financiamento da Seguridade Social, tá? Então, a Seguridade Social, ela tem um financiamento de forma direta e de forma indireta. Por quê? Tem recursos que vêm de tudo quanto é
órgão, né? Então, eles têm recursos que vêm do âmbito federal, né? Então, no orçamento da Seguridade Social, a gente tem receitas que vêm lá da União, a gente tem receita, né? A gente tem recursos que vêm da contribuição social, a gente tem receitas de outras fontes. Então, são várias fontes de contribuição para poder manter a Seguridade Social, né? Porque a Seguridade Social, esse tripé aí, são políticas muito grandes. Então, assim, você imagina as fontes de recursos como que não são diversas, tá? Então, é importante lembrar, então, que as receitas que vêm para financiar a Seguridade Social, esse artigo 11 é importante. Recursos da União, receitas da contribuição social e receitas de outras fontes diversas, tá? E aí, essas contribuições sociais, então, assim, que, que contribuições são essas para manter a Seguridade Social? Então, são as contribuições das empresas, dos empregadores domésticos, dos trabalhadores, das empresas, é, sobre o lucro do faturamento, né, e do lucro daquelas empresas, sobre a receita de concursos. Então, assim, tem diversas contribuições sociais que vêm para a Seguridade Social, tá? Então é importante a gente saber. As empresas contribuem, os empregadores domésticos contribuem, os trabalhadores contribuem, as empresas contribuem em cima do faturamento e do lucro delas, tá? Então, concurso público, né? Sobre os concursos, então, tem um recurso também que é destinado para a Seguridade Social, tá? Então, de onde que vem isso tudo, esse dinheiro todo? Vem de várias contribuições sociais, tá? Então, isso também é importante saber, tá? Esse artigo 11 aí, né, de onde vêm as contribuições da Seguridade Social, é importante saber. No artigo 12, vai falar, então, quem que são os segurados obrigatórios da Previdência Social. Então, assim, vai dizer o seguinte nesse artigo, quem que, quem que tem que contribuir para a Previdência Social? Né? Quem que é obrigado a contribuir para a Previdência Social? Tá? Então, por exemplo, assim, se a pessoa ele é empregado, né? Então, assim, não é o empregador, ele é o empregado. Então, ele é obrigado a contribuir também, né? Então, é aquela pessoa que presta algum serviço de natureza urbana ou rural, alguma empresa, né? Então, assim, ele está vinculado ali a alguma empresa, seja de uma natureza de um trabalho urbano ou rural, ele tem que contribuir, tá? Às vezes também aquela pessoa que foi contratado por uma empresa para algum trabalho temporário, tá? Então, assim, trabalho temporário, é, é, também tem uma contribuição que é realizada para a Seguridade Social também, tá? Se ele for brasileiro ou estrangeiro, estiver morando, né, e for contratado no Brasil para trabalhar como algum empregado, ele também tem que contribuir também, tá? Esse daí também é uma matéria, é uma pergunta que cai também, tá? Então, assim, se for brasileiro ou se for estrangeiro, mas está morando no Brasil, ele é contratado, né, no Brasil para trabalhar como empregado, ele também tem que contribuir para a Previdência, tá? É, pessoas também que prestam serviço no Brasil. Então, assim, esse artigo 12, ele vai dizer o seguinte, quem são as pessoas é, que são obrigadas a contribuir para a Previdência, tá? Então, quem trabalha também para a União, no exterior, porque às vezes ele é um brasileiro, né? Um brasileiro civil que trabalha para a União no exterior. Então, em alguns órgãos oficiais brasileiros, também tem que contribuir, tá? O brasileiro ou estrangeiro que está morando e foi contratado no Brasil. Então, assim, o servidor público, ocupante de algum cargo em comissão, né, que não tenha vínculo com a União. Então, vários, é, vários
várias pessoas físicas têm que ter a obrigação de contribuir para a Seguridade Social, tá? É, e aí, então, esse artigo 12 vai falar disso. Quem são as pessoas que são obrigadas a contribuir para a Previdência Social como empregado, tá? Então, isso aí é importante, porque você vai ver que a grande, né, maioria das pessoas que são empregadas, elas normalmente têm que contribuir para a Previdência Social, tá? É, ainda alguns, né? Empregado doméstico também, né? Então, se ele é empregado doméstico e ele também tem que contribuir para a Previdência Social, tá? Então, isso aí a gente já sabe também. E aí, depois, em algum outro momento, a gente vai saber mais ou menos quais são os valores que são destinados ao empregado doméstico contribuir para a Previdência Social, tá? E aí, a pessoa também pode contribuir para a Previdência Social como contribuinte individual. Então, assim, às vezes é uma pessoa, né, pessoa física, sendo proprietária ou não de alguma atividade agropecuária, ela também precisa de contribuir como contribuinte individual, tá? Quem tem atividade agropecuária também precisa de contribuir como contribuinte individual. Quem tem atividade de extração mineral, né, por exemplo, garimpo, é, é, ou também em caráter permanente ou temporário, também tem que contribuir para a Previdência Social como contribuinte individual, tá? Então, essas são as pessoas que têm que contribuir para a Previdência Social, tá? E aí, ainda como contribuinte individual, tem outras pessoas também que têm que fazer essa contribuição como para a Previdência Social. Ministro de confissão religiosa, brasileiro civil que trabalha no exterior para algum organismo, né, internacional que o Brasil faça parte daquele organismo, o titular de firma individual, tanto urbana quanto rural, é, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual também, né? E às vezes em mais de uma empresa. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Então, assim, se a gente pensar como contribuinte individual, são uma diversidade grande de pessoas que podem contribuir para a Previdência de forma individual, né? E aí, mesmo ela tendo vínculo de carteira de trabalho ou não, né? E aí, o que, na verdade, às vezes sem vínculo empregatício ou não, né? O que, na verdade, é um desafio para a gente, né, que trabalha com assistência social, é que às vezes a gente vê que as relações, né, de trabalho, elas estão tão precarizadas que às vezes a pessoa, se ela mesmo às vezes ela trabalha como autônoma e tudo, e às vezes ela não tem a condição de fazer essa contribuição como contribuinte individual, né? Porque às vezes ela exerce uma atividade sem ter vínculo de carteira formal, né, de trabalho e tudo, mas para ela manter essa contribuição individual, às vezes ela tem essa dificuldade, né? Já que ela não tem ali o salário dela fixo ali. Então, uma das dificuldades que a gente encontra enquanto assistente social, atuando, né, com as famílias, inclusive, é isso. Quando muitos dos nossos pacientes chegam até nós para poder saber, eu tenho como aposentar? Eu tenho como ter auxílio-doença? Aí, quando você vai ver, a pessoa não vai ter o direito, por quê? Às vezes, auxílio-doença, ela precisa de um número de contribuições. Às vezes, ela não tem aquela contribuição necessária. Às vezes, ela tem até algum diagnóstico, alguma doença que diz que, às vezes, ela não precisa de ter é, a carência dela é menor, porque ela tem um diagnóstico, que às vezes é um diagnóstico mais grave, que eles não levam em conta muito essa questão da carência, do tempo que ela contribuiu. Então, assim, é tudo muito específico, né? Mas quando normalmente a gente recebe esses pacientes, e que eles vão nos perguntar sobre isso.
a gente não tem obrigação de saber tudo sobre essa questão no atendimento que eu estou falando, né? Sobre essa questão da legislação, mas é importante a gente saber qual o caminho que a gente vai orientar aquele paciente, tá? Então, normalmente o que a gente faz é buscar esse paciente e fazer um contato com o INSS, agendar um atendimento para o paciente, ou orientar o paciente como fazer esse agendamento pelo INSS, meu INSS, no site, né? E aí todas essas questões aí, elas são elucidadas pela Previdência, pelo INSS, tá? Pela Previdência Social. Mas, de qualquer forma, então, é importante a gente saber quem são aquelas pessoas que vão contribuir de forma individual aí para a Previdência Social, tá? É, e aí, na Previdência também, tem aquele segurado que é o segurado especial, tá? Então, o segurado especial é aquelas pessoas que residem em um imóvel rural ou em algum aglomerado urbano ou rural próximo a ele, mas que ele tem aquela regime de economia familiar, né? E aí isso é importante, tá, gente? Porque é uma questão de prova também. Quem são os segurados especiais da Previdência Social, tá? Então, o segurado especial é aquele, né, que reside em algum imóvel rural ou em algum aglomerado urbano ou rural, mas que seja próximo à atividade que ele desempenha numa economia familiar, tá? É, e aí, esse segurado especial, ele tem uma colaboração. Às vezes é de algum produtor, como é que fala? Parceiro, né? Então, quando é meeiro, né? Então, vocês lembram? Na área rural tem muito disso, né? Então, aquele ali, aquele servidor, aquele trabalhador da área rural, né? Então, ele é um segurado especial, tá? Porque ele reside em imóvel na área rural ou ele mora em imóvel urbano, mas muito próximo aonde ele trabalha. E ele desenvolve ali um regime de economia familiar, tá? Então, às vezes, né, ele pode ser é, um produtor, né? Ele pode ser, às vezes, um agropecuarista, um seringueiro, um pescador artesanal, né? Cônjuge ou companheiro, ou filhos, né? Maior de 16 anos de idade, que foi equiparado, né? Que tenha. é, ou filho de maior de 16 anos, ou que seja também considerado como filho, né? Que foi também, está na mesma, equiparado como menor de 16 anos, tá? Então, gente, esse artigo 12 ele vai falar sobre quem são os segurados especiais, tá? Então, assim, é importante a gente saber que tem segurados especiais da Previdência Social, e que eles têm, não digo que eles tenham. Aqui a gente está falando exatamente de equidade. O que, que é a questão da equidade? É que para pessoas diferentes, a gente também tem que ter recursos e políticas públicas diferentes, né? Então, assim, quando a gente fala que tem um segurado especial, né, como é o caso aí dos trabalhadores rurais, dos agropecuaristas, dos seringueiros, dos pescadores artesanais, é porque eles têm uma condição diferenciada também. Né? Eles não estão lá, às vezes, muitas vezes, no trabalho formal, é, com carteira assinada. Então, eles são segurados especiais aí, né, da Previdência Social, tá? Então, artigo 12, um artigo muito importante também, tá? E aí, então, quando eu falei lá que às vezes ele mora naquele território urbano ou rural, e que seja, ou no território rural ou urbano, e que seja próximo dali da onde ele desenvolve a atividade dele, urbana e rural, ele então se caracteriza através de uma economia familiar, né? Então, assim, o que que seria essa economia familiar, né?
quando o trabalho daquela família ali é indispensável para a sua subsistência, né? Então, assim, sem aquele trabalho, aquela família não vive, né? Então, é pescador, é seringueiro, é, então, sem a economia, é o trabalho de economia familiar, tá? Então, assim, quando aqueles membros da família ali, eles desenvolvem uma função que são indispensável à própria subsistência, tá? E aí, como que é desenvolvido esse trabalho? É é uma dependência, né? É uma condição mútua de dependência e de colaboração, tá? Então, assim, isso é importante a gente saber também. O que caracteriza uma economia familiar para a Previdência Social, tá? Porque a partir disso, é, a gente vai verificar qual que é o direito ou não que aquela pessoa tem, tá? E aí também, se a pessoa exercer mais de uma atividade remunerada, por exemplo, é importante também que ela tenha contribuição a partir daquelas atividades ali que ela desenvolve, tá? Então, se você tem mais de uma atividade remunerada, você vai ter que contribuir também de acordo com o que você desenvolve, porque você vai ter recursos diferentes, né, que vêm da sua atividade remunerada, você também tem que contribuir para a Previdência Social, tá? Vamos lá. É, E aí, isso aqui é importante também. Isso é questão de prova também. Muitas vezes tem um aposentado, né, pelo regime geral de previdência social e que de repente ele volta a exercer alguma atividade através do regime geral de previdência social, tá? Então ele é segurado obrigatório em relação a essa atividade. E aí o que que acontece? Por isso que muitos, isso é importante a gente esclarecer assim na prática como que acontece. Por isso que muitos daqueles trabalhadores aposentados, eles falam assim, ah, mas eu já sou aposentado, eu não vou assinar carteira, né? Então, por quê? Porque se ele tiver que assinar a carteira, ele às vezes ele vai ter que pagar de novo o INSS, sendo que ele não vai ter aquele benefício depois, porque você não vai poder ter duas aposentadorias, né? A gente normalmente não tem duas. é, é, o INSS não paga dois benefícios para a mesma pessoa, né? Então, o que que acontece? Aí, por isso que a pessoa às vezes fala o seguinte: não, eu não vou, eu já sou aposentado e eu não vou trabalhar de carteira assinada, porque se eu tiver que contribuir, para que que eu vou contribuir se depois eu não vou ter direito a isso? Tá? Então, isso acontece muito também, tá? É, E aí, então, eles vão citar, então, quem são esses segurados especiais, tá? Para ser considerados segurados especiais, o cônjuge ou o companheiro e o filho menor de 16 anos, eles têm que ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Então, por exemplo, assim, tem uma família que trabalha lá na área rural, né? Então, tem o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos, né? Então, assim, para ele ser considerado segurado especial, ele também tem que ter alguma participação ativa naquela atividade rural, né? Então não adianta assim, às vezes tá lá, reside naquele território, a família desenvolve alguma atividade de caráter rural, mas a pessoa não contribui em nada, não tem nenhuma inserção, né, naquela atividade. Então aí ela não tem direito a isso, né? Então, para ser considerado segurado especial, o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos, eles têm que ter participação ativa naquela atividade rural ali daquele grupo familiar, tá? Vamos lá. Aí, gente, como essas questões elas têm muitos detalhes, o que que eu fiz? Eu peguei algumas questões de prova para a gente já ir colocando aqui, para ficar mais fácil para a gente assimilar depois as questões, tá? Então, para vocês verem aqui, ó, aqui, quer ver? Tá.
quando eu falei dessa questão do aposentado, né, pelo regime geral da Previdência Social, é, caiu uma questão, e na hora que eu li isso, eu falei, eu vou procurar, porque eu já vi questão dessa. Então, cai questões exatamente desse jeito que está falando, tá? De como que quando se a pessoa já for aposentada pelo regime geral de previdência social, como que é a questão da contribuição dela? Aí nós vamos ver na questão anterior, na questão próxima que eu vou falar para vocês. Gente, lembrando aqui, quando eu falo de regime geral de previdência social, eu estou falando lá, né, do INSS, daquele regime geral que todo mundo que contribui, né, para o INSS, que tem carteira de trabalho ou que tem alguma contribuição aí como individual ou como segurado especial e tudo, ele tem direito, tá? Quando eu falo regime próprio de previdência social, é quando eu falo, por exemplo, dos servidores públicos, quando eu falo, por exemplo, dos trabalhadores do IPSENG, né? Quem for aqui fazer concurso do IPSENG, vai ser um regime próprio de previdência social, não está vinculado ao INSS, tá? Tudo que a gente está falando aqui é de regime geral de previdência social, vinculado ao INSS. Regime próprio de previdência social vai ser quando a gente for estudar sobre os direitos do servidor do Estado, aí a gente vai estudar tudo sobre regime próprio de previdência social, tá? Aqui que é tudo regime geral. Ah, e por que que a gente tem que saber, mesmo trabalhando no IPSENG, né, onde atende basicamente servidores só do Estado de Minas Gerais, né? O que que acontece, gente? A gente é um profissional da área da saúde, da área da assistência, né? Então a gente tem que entender de política pública. E aí a gente tem que ver como que é o funcionamento do regime geral de previdência social, que é o que a maioria dos usuários fazem uso, tá? Vamos lá. Aí, então, olha uma questão de prova para a gente já exemplificar, né? É, segundo essa lei 8.212, de 24 de julho de 91, que é essa lei que a gente está estudando sobre a Seguridade Social, ela fala o seguinte: de acordo com as normas que regem a Previdência Social, o aposentado pelo regime geral de previdência social que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime, né, o regime geral de previdência social, ele tem que fazer o quê? Vocês lembram que a gente leu que ele é um segurado obrigatório em relação a essa atividade. Então, ele tem que pagar a previdência, né, ficando sujeito, então, às contribuições que trata essa lei, né, para fins de custeio da Seguridade Social. Então, para aquele aposentado que estiver exercendo, né, ou que voltar a exercer atividade vinculada ao INSS, a contribuição dele, ele é facultativa? Não, não é facultativa. Ele não pode fazer ou não fazer, tá? É segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando independente da atividade exercida, dispensado de realizar a contribuição? Não, ele não fica dispensado. Muito pelo contrário, ele é segurado obrigatório em relação àquela atividade, ficando sujeito às contribuições para o fins de custeio da Seguridade Social, tá? Então, é a letra D, tá? Então, ele não é um segurado facultativo, ele é um segurado obrigatório, tá bom? Então, cai aí desse jeito, pra vocês verem como é que é mais ou menos o nível das questões que cai lá anterior. Por isso, gente, que aqui a gente vai dar foco, assim, entender, em linhas gerais, o que está constando nessa questão da Seguridade Social. Porque vocês vão verem daqui para frente, são muitos detalhes. E assim, hoje são slides, né, tem centenas de slides. Por quê? A Previdência Social ela tem muitos detalhes, mas a gente tem que entender de linhas gerais, porque as questões de prova que normalmente caem para a gente, do serviço social com relação a isso. Quem é o segurado, quem é o segurado da Previdência Social, a questão das contribuições, quem é o segurado especial, tá? Então é com base nisso que cai.
tá bom? Porque é uma legislação grande e é que é desafiadora a gente saber os pormenores dela, tá? Então a gente tem que focar no que é aquilo que mais cai nos concursos, tá? É, e aí, então, ainda, né, falando dessa questão do segurado especial, isso aí também é uma questão de prova. O que que ele vai dizer aqui nesse inciso aqui, né, e nesses parágrafos aqui, no parágrafo primeiro, até o quinto aí? É, o que que não descaracteriza a condição de segurado especial? Por quê, gente? Às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, mas ele tem uma atividade, por exemplo, turística dentro da propriedade rural dele. Será que ele, mesmo assim, ele ainda é um segurado especial do INSS, né? Já que ele tem uma atividade turística dentro da propriedade rural dele? Está lá dizendo que sim, né? Então, a exploração da atividade turística dentro da propriedade rural, inclusive com hospedagem, né? Então, às vezes a pessoa tem uma propriedade rural, tem hospedagem ali, tá? Mas aí tem algum critério, olha lá, por não mais de 120 dias do ano. Então, se caracterizar que a pessoa tem alguma atividade turística dentro da sua propriedade rural, mas que não passa de 120 dias por ano, ele ainda assim continua sendo segurado especial, tá? Então, aqui vai falando um pouco de quem continua sendo segurado especial, apesar de algumas questões, tá? É, então, por exemplo, lá. Então, às vezes a pessoa, ela tem alguma participação em um plano de previdência complementar. Então, por exemplo, assim, às vezes a classe dela lá, né, uma entidade classista que ela faz parte, é, tem uma previdência complementar. Por conta disso, ela vai deixar de ser segurado especial? Não, né? Porque às vezes ela tem também, ele é trabalhador rural ou algum produtor rural de economia familiar e também tem uma previdência complementar, não tem problema, tá? Então aqui vai dizer sobre isso. Quem são aquelas pessoas que continuam sendo segurado especial, apesar de algumas questões, tá? Ah, aqui, olha, isso é importante. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Então, do governo. Então, assim, você está lá como segurado especial. Só que aí você faz parte de um grupo familiar que tem alguém lá na sua família que ele recebe algum benefício do governo. Você vai deixar de ser segurado especial por causa disso? Não, tá? Então, não descaracteriza a condição de segurado especial, tá? Mesmo se você fizer parte, você for beneficiário ou se estiver dentro de um grupo de alguém que tenha algum benefício do programa assistencial do governo, tá? É, olha lá. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Então, assim, é alguém que a família, né? A família trabalha com processo de industrialização de artesanato. Então, assim, a pessoa está lá e começou a desenvolver alguma atividade, começou a industrializar o seu produto artesanal. Ele vai deixar de ser segurado especial? Não, tá? Então, aqui ele está dizendo quem são é, os segurados especiais que não vão deixar de ser em função da atividade que ele exerce, tá bom? Esse aqui é o que está dizendo nesse, nesse inciso oitavo aí, tá? Inciso oitavo, nono e nesses artigos todos aí, tá? Lá, dando exemplo também, questão de prova. Pode cair dessa forma. Quem que integra o grupo familiar do segurado especial, né? Então, assim, é, eles podem querer saber, né? Então,
Quem que faz parte desse grupo especial aí, que é o grupo do familiar do segurado especial? Como que é a composição dessa família aqui para dizer que é segurado especial ou não, tá? Então tem que comprovar a participação ativa nas atividades rurais que integram o grupo familiar. E também podem ser enquadrados como segurados especiais o cônjuge, o companheiro, inclusive o companheiro homoafetivo e o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, né? Então, gente, é uma questão de prova também, tá? Quem que integra esse grupo familiar do segurado especial? E a Seguridade Social, estamos falando da Lei 8.212, né, de 91, que está falando lá sobre os segurados especiais. Quem são os segurados especiais que contribuem para o INSS? Né? Então, como que compõe esse grupo familiar de quem é esse segurado especial? Tá? Então, tem que realmente comprovar que tem alguma participação ativa naquela atividade rural lá, tá? Porque senão não justifica, senão não faz parte. Senão eles vão colocar. Tem uma pessoa que mora, um grupo familiar que mora numa área rural, desempenha uma atividade rural, e aí tem um ou dois membros dele que mora lá na cidade e que faz outra atividade, estuda, trabalha de outra forma. Essa pessoa ela pode ser considerada segurado especial? Ah, não, eu sou segurado especial. Não, você não é segurado especial. Né? Você tem um familiar, o seu núcleo familiar é segurado especial porque está lá na área rural, desempenhando atividades lá é, de economia familiar. Aí sim, ele sim, você não. Tá? Então, aqui vai definir, então, qual que é a composição desse grupo familiar aí que tem é, a possibilidade de ser segurado especial, tá? É, aí, também, né? Se ele participar de alguma associação, em alguma cooperativa agropecuária ou alguma cooperativa de crédito rural, isso aí ele não vai deixar de ser segurado especial por conta disso, tá? É, a participação em programas e ações de pagamentos por serviços ambientais. Então, ele prestou algum serviço, né, ou ele fez parte de algum programa e de alguma ação que envolve serviços ao meio ambiente. Ele vai deixar de ser um segurado especial? Não, tá? Então, aqui a frase é: não descaracteriza a condição de segurado especial, tá? Então, essa lei que a gente está estudando, ela é de 1991. Só que em 2008, eles fizeram essa atualização da lei para dizer, né, quem são as pessoas que não perdem a condição de segurado especial, tá? É, olha lá. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de renda, de rendimento. É, Então, o que que acontece, gente? Se um membro da família ele tem uma outra fonte de renda, é igual eu dei o exemplo aqui, né? Então, um membro da família que tem uma outra fonte de renda, trabalha com outra coisa que não seja da economia familiar ali, daquela subsistência ali, daquela economia de subsistência familiar, ele não é considerado, então, segurado especial, tá? Porque ele está numa situação diferente. Ele tem uma outra fonte de renda, por que que ele vai ser segurado especial? Tá? Aí aqui ele vai citar o seguinte: é, tem algumas exceções para isso. Então, por exemplo, assim, às vezes o benefício que a pessoa recebe foi em função de pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão. Então, assim, se a pessoa recebe alguma outra renda em função disso, aí sim ela continua sendo segurada especial, tá? Mas se for renda, por exemplo, porque ela está com carteira de trabalho assinada em outra atividade remunerada, ela perde a condição de segurado especial, tá? É, e aí, por exemplo, ela está lá numa atividade remunerada,
Só que foi num período curto, foi tipo num período menos do que 120 dias. Ela pode ser considerada especial, segurada especial? Pode, porque ela fez uma atividade remunerada, mas com um curto período de tempo. Então, ela não vai perder a condição de segurado especial, tá? Então, assim, resumindo, porque esses são muitos detalhes, o que que a gente tem que entender? Quem são os segurados especiais, né, do INSS, em que situação que ele, às vezes, ele deixa de ser, né, segurado especial, e, e é isso, tá? Então, é muito detalhe essa legislação aqui. É, e aí também, aqui, ó, outras pessoas que que, que continuam sendo segurado especial, mesmo apesar de que, né? Se, por exemplo, ele está exercendo algum mandato eletivo, por exemplo, de dirigente sindical, de alguma organização da categoria de trabalhador rural. Então, ele está lá na comunidade, ele é um usuário, né? Um sujeito que é muito ativo e tudo, e ele exerce, então, algum mandato eletivo, como, por exemplo, dirigente sindical, tá? Aí ele vai deixar de ser segurado especial por isso? Não, ele continua sendo segurado especial, tá? Porque ele está exercendo um mandato eletivo, mas que está vinculado ainda à categoria de trabalhadores rurais, tá? É, e aí, então, por exemplo, se aquele trabalhador, ele tem alguma parceria, é, ou meação, né, que eles falam que é aquela questão dos meeiros lá e tudo, se ele tem alguma atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pela família, então, nessas condições, gente, ele não deixa de ser segurado especial, tá? Se ele tem alguma atividade artística, desde que o valor mensal, né, daquela atividade seja inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, assim, o que que eles querem dizer aqui? Tem algumas pessoas que elas não deixam de ser segurado especial, apesar de algumas atribuições que ela desenvolve, tá? E aí ele lista aqui, então, quais são as atribuições que estão, é, que são possíveis da pessoa continuar sendo segurado especial, tá? Então é isso aí. E aí é bom saber, né? Uma ou outra de cor, porque provavelmente pode cair, né? Quem são segurados especiais e quem não deixa de ser segurado especial, apesar de. Aí está listado aqui todas as situações que não deixa de ser segurado especial, tá? É, e aí, quando que a pessoa deixa de ser segurado especial, tá? Então, se ela se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório, né, do regime geral de previdência social, ela deixa então de ser segurado especial, tá? Então, por exemplo, assim, tá lá trabalhando numa economia familiar dentro de uma área rural, né? Ela é um segurado especial. Aí ela vai dar um passeio na cidade, é lá do interior de Minas Gerais, vem dar um passeio em Belo Horizonte e vai lá e consegue um trabalho de carteira assinada, é, em Belo Horizonte. Ela deixa de ser segurado especial, né? E aí ela passa a ser, então, um segurado obrigatório, porque ela mudou a função dela, tá? Então, né, essa parte da legislação, o que a gente tem que entender é isso. Tem o segurado especial e tem o segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social, tá? E aí, quando que a pessoa deixa de ser um para ser outro, tá? É, se de repente, né, ela começou a participar de alguma sociedade empresária, de alguma sociedade simples, como um empresário individual, aí ela deixa então de ser segurado especial, né? Por quê? Ela começou a desempenhar outra função,
tá? Isso aí, gente, esse controle é porque a pessoa não pode se beneficiar de um direito da Previdência Social, né? Então, às vezes, ela está lá trabalhando na área rural, tem uma situação totalmente diferente de quem está na área urbana e tudo. Ela vai continuar tendo os mesmos direitos depois que a situação dela mudar? Não, né? Porque se mudou a situação, muda a forma de contribuição dela também, tá? Então, basicamente, é isso que está dizendo essa parte da legislação, tá? É, tá. E aí, então, aqui ele ainda continua dizendo quais são as situações em que o segurado especial ele fica excluído dessa categoria, tá? Então, assim, dependendo do, do dias que ele estiver desempenhando alguma atividade remunerada. Então, passou de 120 dias que ele está desenvolvendo uma atividade remunerada, então ele já está com um vínculo diferenciado. Ele não é mais um segurado especial lá, trabalhador rural. Ele já se transformou em um outro tipo de segurado. Tá? E aí, então, ele vem, essa parte da legislação vem dar todos esses exemplos aqui de quem são os segurados especiais. Tá? É, vamos lá. Então, a participação do segurado especial em sociedade empresária. Então, se você era segurado especial e você passa a ter uma sociedade, né, em alguma empresa, você então não vai ser dispensado de contribuir para a Previdência Social, tá? Porque assim, você vai estar desenvolvendo uma outra atividade e aí então você também não vai ser dispensado de fazer recolhimento da contribuição para a Previdência Social, tá? Então é isso. Então, olha lá, a participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual, de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturismo, considerada microempresa nos termos da lei, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da sua atividade rural. Exatamente. Então, assim, ele pode até ter algum vínculo empresarial, mas aí, se aquele vínculo não está, não está desvinculado à atividade rural dele, ele pode continuar sendo segurado especial, tá? Mas aí ele tem uma contribuição de acordo com aquilo ali, tá? Porque está vinculado à área rural ainda, tá? Aí, então, por exemplo, questão de prova, né? Porque é tão detalhe, tantos detalhes disso que é importante a gente pensar, então, questão de prova. O que que descaracteriza, então, o segurado especial, né? Então, na verdade, o segurado especial, ele não pode ter outra fonte de renda além da atividade rural. Caso possua outra fonte de renda, ele fica descaracterizado a sua condição de segurado especial, tá? Então, assim, se ele é um segurado especial, ele tem uma fonte de renda que é da atividade rural, mas se ele começar a ter uma outra fonte de renda, então ele deixa de ser segurado especial, tá bom? Então, isso aí é uma questão de prova também. O que que descaracteriza um segurado especial? Tá? Então, o que que é aquele cidadão, aquele usuário, ele é aquele contribuinte lá da Previdência Social que deixa de ser um segurado especial? É quando ele tem uma renda além da renda da atividade rural que ele desempenha. Tá bom? Isso é importante, hein, gente? É, E aí, então, a gente está falando, igual eu expliquei para vocês, né? Que tem o regime geral da Previdência Social e tem o regime próprio da Previdência Social, tá? Então, o servidor civil, que ele for ocupante de algum cargo efetivo
ou militar da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, eles são excluídos, então, do regime geral de previdência social, tá? Então, vou dar um exemplo, um exemplo para vocês. É, quem é servidor público da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Então, nós somos da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente não está no regime geral de previdência social. A gente tem um regime próprio de previdência social, tá? Então, é isso que está dizendo essa parte aqui desse artigo, que quem é ocupante de algum cargo efetivo ou militar, tanto da União, dos estados, do Distrito Federal ou do município, ou de algumas autarquias, fundações, né, como é o IPSENG, tá? Então, isso aqui fica bem claro que é a questão do IPSENG. Então, quem é servidor público e que trabalha no Estado, quem trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte, tem um regime próprio de previdência social. Então, são excluídos do regime geral de previdência social, tá? Questão de prova também. Vamos lá para dar um exemplo, né, de como que vai ficar claro. Eu estou achando, depois vocês vão me dizer isso, se trazer essas questões de prova assim, um pouco misturadas, se ajuda. Na hora que eu fui elaborar, eu achei que ajuda, porque aí a pessoa já. Porque é tantos detalhes, que se às vezes a gente deixar para fazer no final também de tudo, pode ser um complicador também. Então, eu fui pegando algumas questões de prova e já acrescentando para a gente já ir discutir, tá? Para a gente já ir entendendo. Fiquem atentos aí e qualquer coisa pode chamar no chat aí, tá? O Gui está atento aí ao chat. Cadê? Fui só falar. A Silvana falou que está achando ótimo. A Ingrid está ouvindo, beleza. Eu acho que ficou bom assim, né? Eu acho que das próximas eu vou continuar fazendo assim, tá? Porque é muita informação, né, Silvana? Negócio de previdência, nossa, vamos lá, porque a lei é grande. Então vamos lá, questão de prova, então. Aí, essa é uma prova, né, sobre direito previdenciário, que é o que também vai cair lá para gente, né, nesse concurso do IPSENG, e esses próximos que virão, tá, gente? Vão vir próximos concursos aí, por exemplo, como da FEMIG, do Estado, que tem outros concursos aí, que esse conteúdo todo que vocês estão estudando, eles vão ser muito úteis para vocês nos próximos concursos, tá? Eu vou até abrir também para as pessoas que queiram fazer essa questão do concurso da FEMIG, participar entrar também com a gente, porque são tudo questão de prova que o edital é muito parecido, tem muitas coisas parecidas, tá? Então, olha lá. Aí, nessa questão de prova, eles estão querendo dizer o seguinte: é, nos exatos termos da Lei 8.212, né, de 91, que é que a gente está estudando sobre Seguridade Social, qual que é a alternativa correta? É, como é a letra A, né, que eu já estou vendo ali, vamos ler as outras letras, a B, a C, a D e a E, para a gente ver o que difere do que a gente leu anteriormente, né? Lá, letra B. Caso o servidor ou o militar venha a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, ele torna-se-ão segurados facultativos em relação a essas atividades? Não, né? É, vocês lembram que falou que eles ficam excluídos do regime geral de previdência social, né? Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita filiação nessa condição, não permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. É, não permitirão. O que que acontece? Está falando que quando um funcionário ele for requisitado para o outro órgão, né, esses funcionários de servidor militar,
que é amparado por regime próprio de previdência social, como nós, né, assim, da prefeitura, o pessoal do IPSENG também, e se aí ele for requisitado para um outro órgão, se ele não vai poder continuar sendo vinculado à previdência própria dos servidores. Não, ele vai continuar podendo ser vinculado à previdência própria dos servidores, tá? Isso aí, deixa eu dar um exemplo claro para vocês. Quando acontece, por exemplo, é, às vezes um profissional aqui acontece muito, eu tenho isso na prefeitura, eu tenho isso. É, colegas, às vezes, que são do Estado e que são cedidos para o município. Então, eu sou servidor do Estado, mas eu estou trabalhando aqui dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Aí ele deixa de ter o direito do regime próprio do Estado? Não, ele continua tendo aqueles direitos lá, tá? Então, olha lá, é a letra A. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, desde que amparados por regime geral de previdência social. Então, por exemplo, assim, é, desde que amparados. Tá. Então, se ele vai ser excluído do regime geral de previdência social porque ele tem um regime próprio, tá? Então, assim, se ele é servidor, né, de cargo efetivo, militar, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, ele vai, se ele antes era, né? E aí ele passa a ser servidor, ocupante de cargo efetivo e tudo, ele vai ser excluído do regime geral de previdência social, desde que ele seja amparado por regime próprio, tá? Regime é, geral de previdência social. Vamos lá, deixa eu só ler de novo, que eu estou com medo de ter confundido aqui, ó. O servidor civil, vamos só aqui, só um minutinho, gente. Ó, o servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, desde que amparados por regime próprio da previdência social. Exatamente, né? Então, quando você ocupa um cargo efetivo ou militar, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal, você deixa de ser do regime geral de previdência social e você passa a ser do regime próprio de previdência social, tá? Exatamente. Fiquei até com medo de ter falado errado, mas é isso mesmo. Então, o servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nessa lei, desde que amparados por regime geral de previdência social. Exatamente, né? Então, é, ele, ele deixa de ser do regime geral e passa a ser do regime próprio de previdência social, tá? Vamos lá. Aí, então, nessa sessão, ele vai falar da empresa e do empregador doméstico. Então, aqui ele vai fazer uma diferenciação, assim, o que que é considerado empresa e o que que é considerado empregador doméstico, tá? Isso também, dessa forma, pode cair, porque isso é uma coisa que a gente usa muito, tá? Então, muitos detalhes, de muitos valores lá, talvez a gente não usa tanto isso. Mas isso é um artigo que é muito importante, que é passível de cair em prova, sim, tá? Então, assim, é considerada empresa o quê? Aquela firma individual ou uma sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, tá? Então, aqui ele vem dizer assim, o que é considerado empresa? O que é considerado um empregador doméstico, tá? E aí, então, isso é bacana porque a gente, no dia a dia, a gente usa isso,
né? Então, por exemplo, assim, em alguns momentos você pode trabalhar como empresa. Por quê? Você está tendo alguma atividade com fins lucrativos ou não, né? Você está exercendo uma atividade que tem uma atividade com fim econômico, né? É uma atividade com fim econômico, tá? É, já o empregador doméstico é aquela pessoa ou aquela família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa o empregado doméstico, tá? Então, o empregador doméstico, normalmente, quando a gente, eu não tenho mais, né? Mas quando a gente tem alguma funcionária em casa, então você é um empregador doméstico, tá? Então é uma pessoa ou uma família que admite a seu serviço, sem finalidades lucrativas, um empregado doméstico, tá? Então não tem finalidade lucrativa. Aquele funcionário ali não é uma finalidade lucrativa para você, é uma finalidade de prestação de serviço, né? Tá bom? É, então, isso é importante saber, tá? O que que é considerado empresa e o que que é considerado empregador doméstico, tá? Deixa eu dar um exemplo claro aqui também. Por exemplo, eu tenho, quando eu tinha funcionária, né, que era com carteira assinada aqui em casa e tudo, tá? Eu era um empregador doméstico, eu tinha, né, uma funcionária que eu contratava pela CLT, com regime geral de previdência social, aquelas coisas todas. Aí tem uma amiga minha que ela tem uma empresa aonde chama, não posso nem fazer propaganda, né? Mas é uma empresa onde ela contrata funcionários para ir nas casas das pessoas, fazer o atendimento, né, das famílias, seja como faxineira, seja como organizadora de armário, seja como cozinheira e tudo. Então aí é diferente. Ela é uma empresa e ela está contratando pessoas para prestar serviços para outras pessoas. Então é diferente, tá? Então é bom ter clareza aí nessa diferença, porque ali ela está envolvendo alguma atividade que tem, né, de uma certa forma, tem uma finalidade lucrativa também, né? Porque ela está terceirizando, né? Ela está pedindo outras pessoas para que façam o trabalho como é, empregada doméstica, tá? Então aí ela já é uma empresa. Agora, se você está lá na sua casa e você tem um funcionário, você é um empregador doméstico, tá? Aí, tá. Aí também questão de prova também, né? Então, eles podem perguntar, né? O que que é considerado como, por exemplo, uma empresa, tá? Então, é considerado empresa, então, para os efeitos dessa lei, o autônomo e o equiparado em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Nossa Senhora, tem hora que eles falam difícil, né? Deixa eu clarear aqui. Então, quem que é considerado empresa? Né? Aquela pessoa que trabalha de forma autônoma, é, pre- que presta algum serviço, né? Ou em formato de cooperativa, ou em formato de associação, ou em um formato de qualquer uma outra entidade de natureza ou finalidade, é, nossa, de missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Olha, gente, essa parte que eu tô achando que tá tão. Desculpa, não entendi também. Considera-se empresa, para o efeito dessa lei, o autônomo e o equiparado em relação ao segurado que lhe prestar serviço, bem como a cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Ah, tá. Então, assim, pode ser considerado também empresa se você tem essa, quando você tem alguma carreira estrangeira e aí você faz alguma atividade, né, em função disso, tem uma missão diplomática em outros países e tudo, você pode ser considerado empresa também. Agora eu entendi. Vocês entenderam, né? Então, além daquela pessoa autônoma,
né, que presta algum serviço e tudo. Se você for desempenhar alguma missão diplomática e alguma carreira aí no estrangeiro, você também pode ser considerado como uma empresa, tá? Quem pode ser outra questão de prova, tá? Então, quem pode ser considerado, por exemplo, o empregador doméstico, né? No âmbito das relações trabalhistas domésticas, o empregador doméstico é a pessoa natural ou a família que se utiliza do trabalho humano de forma contínua e sem fins lucrativos, tá? Então, isso aí a gente já tinha falado na questão anterior. Então, quando eu dei exemplo, quem que era o empregador doméstico, né? Quando a gente tem algum funcionário em casa, então a gente pode ser considerado um empregador doméstico, tá? Porque é alguma atividade que você contrata, mas não é para fins lucrativos, é para te prestar um serviço, tá? Então, isso aí também é questão de prova, tá? E aí, gente, agora o capítulo 2, então. Então, a gente está falando de seguridade social, de uma política pública que envolve a política da assistência, da previdência, da saúde, e que aí ela tem várias fontes de contribuição, né? Então, assim, para essa política pública acontecer, né, igual lá, né, a previdência, saúde, assistência, que são políticas que com base em muita luta, em muita conquista de direito, a gente conseguiu, né, a legislação, e para ela acontecer de fato, né, no dia a dia, lá na realidade, no nosso dia a dia, no nosso contexto, nossa conjuntura, no nosso cotidiano, ela precisa de recursos, tá? E aí, a contribuição da União, ela tem alguns recursos adicionais. Então, o que que acontece? A União, ela é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada na forma da Lei Orçamentária Anual. O que que acontece, gente? Quando acontece alguma situação, como aconteceu agora, né? Na pandemia, aí, nesse período aí de 2020 para cá, né? Se os recursos financeiros da Seguridade Social, da saúde, da previdência e da assistência, eles são insuficientes, a União, ela então, ela tem que cobrir, tem que fazer essa cobertura eventual dessa insuficiência, tá? Então, isso aí, isso é muito bacana, porque isso reforça o quê? O papel realmente do Estado com relação a possibilitar o acesso a direito, né? Então, assim, aconteceu um evento como pandemia, né? Então, teve que fazer uma cobertura eventual, né? Porque não é uma coisa que acontece sempre, graças a Deus. E aí a Previdência, né? E a saúde e a assistência ficou com insuficiência financeira. Por isso que vocês lembram quando veio a pandemia e que ficava naquele debate, né? Ah, então as pessoas passando fome, de onde que vem o recurso e tudo. Aí, de repente, o governo federal vai lá e baixa como é que chamava aqueles? O, auxílio emergencial. Da onde que vem esse recurso? Da União. Tá? Então, foi uma cobertura eventual devido a uma insuficiência financeira e nas políticas públicas. Tá? Então, isso aí é importante a gente saber também. Tá? Aí, questão de concurso, vamos lá também. A contribuição previdenciária da União, né, na forma da lei, dessa lei que a gente está vendo, 8.212 de 91, que é da Seguridade Social, como que é a contribuição previdenciária da União, então? Ela é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixadas e obrigatoriamente no plano plurianual orçamentário? Não. Lá falou que era na lei orçamentária anual. Quer ver? Aqui, ó. Artigo 17. Para o pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social assegurado na forma da lei orçamentária anual. Então, anualmente,
tem uma lei orçamentária, né, que vem para aquele ano ali, que tem alguns recursos da União lá que estão assegurados. Caso tenha alguma situação eventual e que precisa de recurso, que a Seguridade, né, não tenha recurso para isso, seja insuficiente, tem lá uma lei, na lei orçamentária anual está previsto um recurso para isso, tá? Então, aqui, ó, é a letra B, então. Não está previsto em plano plurianual. Não está previsto no plano de 4 em 4 anos. Está previsto na lei orçamentária anual. Todo ano, então, tem que ter algum recurso que cubra aí essa insuficiência de recursos da Seguridade Social, caso aconteça alguma questão eventual, tá? E isso é muito bacana, né, gente? Porque, de uma certa forma, são direitos que a gente tem que assegurar, porque você imagina, Deus me livre, se a gente sempre vier a acontecer uma pandemia, alguma coisa assim, né? Situações de calamidade pública, isso tudo quando acontece, tem recurso da União para isso. Resumindo, tá? Então, assim, é, é, o que quer dizer essa legislação, essa parte da legislação é isso, tá? Então, a União ela tem que ter a responsabilidade de ter um recurso para casos de situações eventuais e emergenciais, tá? Então, olha lá. Então, é a letra B. A contribuição da União, então, ela constitui-se de recursos, né, adicionais do orçamento fiscal e que são obrigatoriamente fixados na lei orçamentária anual, todo ano, então, tá bom? É, aí lá, olha, como que seriam as outras opções. Está no plano plurianual? Não, não está no plano de 4 em 4 anos, está no plano anual. É, cobertura orçamentário anual, fruto do repasse semestral, não é semestral, constituído de recursos fiscais constantes na lei complementar específica? Não. Aprovado no Congresso Nacional? Não, não é nada disso. Esses recursos, eles vêm através de lei orçamentária que vem para todo ano, tá? Então, a União tem esse recurso que vem aí de lei orçamentária anual, tá bom? Vamos lá. Nossa, tanta coisa, né, gente? E aí, então, capítulo 2 então, da contribuição da União, né? O que que acontece, gente? Esses recursos que vêm da Seguridade Social, né, é, da saúde, da previdência e da assistência, eles vão financiar o quê? Eles vão financiar despesa com pessoal, né? Administração geral, por exemplo, do Instituto Nacional de Seguro Social, né? Então, esses recursos da Seguridade Social, eles vêm para poder financiar a administração também geral desses institutos, tá? Então, para fazer funcionar a máquina funcionar da Previdência, tem que ter um recurso, tá? Então, esses recursos da Seguridade Social, eles servem para isso também, tá? E o Tesouro Nacional vai passar também mensalmente alguns recursos, né, para destinados à execução do orçamento da Seguridade Social, tá? Então, assim, além da União, né, ter essa responsabilidade aí de repassar recursos para a Seguridade Social, o Tesouro Nacional também vai passar recursos para executar esse orçamento da Seguridade Social, tá? Porque, gente, é muito recurso que tem que vir, vamos pensar, né? Fora a roubalheira, né, que sempre acontece, infelizmente, vocês imaginam como que da onde que vem tanto recurso assim para poder manter três políticas públicas tão fortes: seguridade, saúde, previdência e assistência, tá? Então, recurso da União, Tesouro Nacional, então aí vem recursos de tudo quanto é canto, tá? É, e aí, então, tem a contribuição, além, né, da contribuição da União, do Tesouro Nacional, o segurado também, né, aquele que
que é segurado, que paga o INSS, né? O empregado doméstico, trabalhador avulso, eles também têm que contribuir para a Previdência Social, tá? Então, assim, vamos pensar que a contribuição do empregado, né, do doméstico, trabalhador avulso, ela é calculada mediante a aplicação de algumas alíquotas sobre o seu salário de contribuição. Então, o que que acontece? Por isso que quando a gente vê assim, quando a gente trabalha ou no serviço público ou no serviço privado, a gente vai lá e pega o contra-cheque, né? Ou eles falam olerite, o contra-cheque lá, olerite. Nossa, a pessoa declarando a idade, quase 48 anos. Então, você pega lá o contra-cheque e você vai ver, então, qual que é a alíquota, qual que é o valor que você tem que contribuir, né? Então, assim, vai ser mediante o seu salário, né? Então, assim, de acordo com o salário tal, você contribui tal, tá? Então, é importante a gente saber que todo mundo, então, que é empregado, ou empregado doméstico, ou trabalhador avulso, ele vai ter uma contribuição também para a Previdência, e essa contribuição é de acordo com o seu salário, tá? Então, tem que lembrar disso. E aí aí coloca até, aí eles colocaram até eu coloquei aqui, peguei lá, até uma tabelinha. Ô, gente, deixa eu até falar isso para vocês, tá? Na legislação, na hora que vocês vão ver aí, às vezes teve uma hora ali que apareceu assim, gente, cruzeiros, né? Nossa, de 1990, sei lá quanto que era cruzeiro. Aí depois eles vão e colocam tipo uma observaçãozinha lá, e aí eles anexam na própria lei a atualização, tá? Então, daqui para frente vocês vão ver, tem um até que fala em cruzeiros, eu até assustei, eu falei, Jesus, eu peguei a lei antiga, né? Não, depois eles têm um asteriscozinho lá e eles colocam a atualização da lei recente, tá? Então, é, essa contribuição, então, ela é de acordo com algumas tabelas, né? É, aí eles vão vendo, né? Então, de acordo com o seu salário de contribuição, você vai ter um valor lá que você vai contribuir, né? Então, eles descontam de um valor, dependendo do seu salário, eles têm um salário de contribuição e vai ser descontado lá um valor, tá? Aqui, ó. E aí, isso aí, eles. Ah lá, olha. Cadê? Não, peraí, só um minutinho. Aqui, ó. Vide Lei Complementar de 2015, tá? Então, eles vão, à medida que vai modificando, né, a questão salarial, eles vão atualizando aí essa questão da legislação também, tá? Com os valores das contribuições do segurado, tá? Aí, exatamente. Os valores do salário de contribuição, eles vão sendo reajustados, né, a partir da entrada, né, em vigor da lei e tudo, e eles vão sendo reajustados aí à medida a gente vai atualizando aí na sociedade, tá? Vamos lá. Só um minutinho. Tá. E aí, então, nessa parte agora ele vai falar dessa contribuição dos segurados, né, dos contribuinte individual e facultativo, tá? Então, esse valor, né, de contribuição dos segurados contribuintes individuais e do facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, nesse artigo 21, se você for um segurado, é um contribuinte individual ou um contribuinte facultativo, você vai contribuir com 20% sobre o salário de contribuição, tá? Então, vai ver o salário lá, e aí você, se você quiser pagar o INSS como contribuinte individual ou facultativo, vai ser 20% do valor do salário de contribuição, tá?
Os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da entrada da lei e tal, é isso aí o que a gente falou, né? Então, assim, sempre tem esses reajustes por conta da questão de que o salário muda, né? O salário mínimo muda, tem com reforma da Previdência, e isso, gente, é a famosa polêmica que a gente vive no dia a dia. Quando a gente vê que, às vezes, alguns ministros, que alguns governos tentam fazer reforma da Previdência e que a gente vê que, às vezes, é uma reforma que vai nos prejudicar, porque, às vezes, a nossa contribuição vai aumentar, o nosso tempo de contribuição vai aumentar e o nosso benefício depois, né, a nossa aposentadoria, pode ser que diminua. Então, isso aí é que são as maiores questões dos de quem somos nós, né, de nós que somos trabalhadores, né, como agora na própria prefeitura de Belo Horizonte. Está um pau danado, uma confusão danada em função disso, né? Dessa questão da gente perder alguns direitos em função de reforma da Previdência. Como a gente teve a reforma do Estado, da Previdência, e agora também, né, está sendo muito discutida essa questão de algumas mudanças aí da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem que estar sempre atento, tá? Para a gente não correr o risco de perder direitos que já foram devidamente assegurados, tá? É... Ah, tá. E aí, isso daqui eu queria, é questão de prova, mas tem até um cálculo aqui. Como eu sou ruim de matemática, eu deixei até para fazer com vocês. Olha lá, ó. A alíquota, né, o valor de contribuição dos segurados contribuintes individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Ah lá, ó. Então, é exatamente esse artigo 21 que caiu nessa prova, tá? Então, falando da contribuição, né, dos segurados contribuinte individual e facultativo, que é de 20%, tá? Aí ele vai lá e ele falando o seguinte: de acordo então com essa lei, é para responder se essa pergunta está certa ou errada. Se o valor, Guilherme, conta aí com você mesmo, faz as contas, pega a calculadora aí para gente. Olha lá, ó. Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a R$ 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a R$ 3.500, então é mais ou menos para a gente calcular o seguinte: é, será que é para a gente calcular 20% de 3.500? É isso, não é? Então, o salário de contribuição é superior a 3.500, sim. Né? Se a pessoa está contribuindo é, mais do que superior a R$ 700, é porque o salário dela, então, ele é superior a R$ 3.500, né? Porque se fosse, exatamente, porque se fosse R$ 3.500, 10% era 350, não é isso? Então, 20% é R$ 700. Então, se for superior a R$ 700, se ele paga mais de R$ 700, é porque o salário dele também é maior do que R$ 3.500, não é isso? Ó, até que eu tô. Nossa, conta tão fácil, gente. E eu achando que eu tô arrasando, né, por causa da matemática. Então, é certo, é correto, né? Se eu tiver errado aí na matemática, vocês me avisam. Então são questões que caem dessa forma, tá? Para a gente entender, então, que o salário de contribuição é 20%, né, do que a gente recebe aí, tá? Vamos lá. É, da contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo. Ah, tá. Isso aqui é o seguinte, gente. Isso aqui é é, quando a pessoa faz a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição. Então, no caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre limite mínimo mensal do salário de contribuição será de 11% no caso de segurado contribuinte individual, 5% no caso de microempreendedor individual e do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Tá. Isso aqui é o seguinte: isso aqui é para saber o valor de contribuição, né, daquele contribuinte individual, quando ele trabalha por conta própria, então ele vai ter aí uma contribuição de 11%, e se ele for microempreendedor individual, ou se ele for segurado facultativo também, sem renda própria, né? Então ele vai ter essas porcentagens aí de qual que é, então, a contribuição do segurado quando ele é contribuinte individual e quando ele é contribuinte facultativo, tá? Então, é isso aí que está dizendo isso aí, tá? Então, no caso do segurado contribuinte individual, 11%, tá bom? Meio confuso, né, gente? Vamos ver se eu pus. Esse aqui eu não pus questão de prova desse, não. Podia até ter procurado uma, né? Fica mais claro. Vamos lá. Desce. É... Então, o que que acontece, gente? Acontece também que às vezes a pessoa ela quer contribuir, é, contribuir com tempo de contribuição, né? E aí o que que acontece? Às vezes ela quer aposentar, né, a partir da questão do tempo de contribuição, e aí então, às vezes ela precisa de fazer uma complementação dessa contribuição dela mensalmente, tá? Então, às vezes tem um valor mínimo, né, de limite lá de contribuição, e aí às vezes ela quer, o segurado, né, ele quer contar esse tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, e às vezes então ele vai ter que complementar essa contribuição dele, tá? Porque às vezes ele quer entrar com um recurso, com um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mas aí ele contribuía menos, e aí para ele não ficar no prejuízo, ele vai lá e ele pode fazer ele pode complementar a contribuição mediante a um recolhimento lá do valor que ele é, que ele precisa receber, tá? Então, assim, se a pessoa quer aposentar por tempo de contribuição e ela faz uma contribuição mínima, aí ela vai lá, às vezes ela faz de 11% e tudo, e ela fala, não, eu quero contribuir, eu quero aposentar por tempo de contribuição, e aí então só que eu estou contribuindo com um valor mínimo. Então ela vai lá e faz uma complementação dessa contribuição, tá? Para ela aposentar de uma forma melhor, então, tá? E aí, então, é isso que está dizendo esse inciso terceiro aí, tá? Ellen, É... Oi? são 9h54. Quer fazer um intervalo Ah, aí agora? vamos. Ô, Gui, você tem como ver qual